Irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus seja com todos nesta noite. Bom, o privilégio e o prazer, na verdade, são meus, de poder vir a esse lugar para compartilhar da palavra de Deus com vocês. Tanto com Xandó, como chamava no seminário, chamamos até hoje, pastor Xandó, e também com o pastor Petrônio, como vocês sabem, Dom Petrônio, foi meu professor no seminário. Nosso professor no seminário, um homem muito querido. Ele sabe do carinho que nós temos por ele, do respeito também. Um homem digno, idôneo, padrão dos fiéis pela graça e misericórdia de Deus. E é um prazer poder compartilhar a palavra de Deus com vocês aqui hoje. E que toda honra e glória seja àquele que é digno, somente a Ele, a Jesus Cristo. Ele é que é digno de receber toda a honra, glória e louvor. Foi Ele que morreu por nós, foi Ele que ressuscitou, foi Ele que nos deu vida, que nos sustenta a vida e que nos garantiu a vida eterna. Bom, comigo está a minha esposa, preciosa e bela esposa, Paloma. Por favor, Paloma, fique de pé. Para eles verem como eu vejo bem e como você tem problema de vista. Eu quero que vocês abram comigo na carta de Paulo aos Colossenses, no 3º capítulo. Carta de Paulo aos Colossenses, no 3º capítulo, dos versículos 12 ao 17. Como é vivendo os propósitos de Deus em família, como solteiros, nada melhor do que uma carta escrita por um solteiro para falar da parte de Deus conosco nesta noite. Acompanhem atentos comigo a leitura desse trecho. Carta aos Colossenses, 3º capítulo, dos versículos 12 ao 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar mais uma vez. Ó Pai, nosso Pai eterno, Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos em Tua presença temível, mas ao mesmo tempo maravilhosa, consoladora, confortadora e também confrontadora. Senhor, nós te adoramos por causa de Jesus Cristo. É por causa da sua carne rasgada, do seu sangue derramado, que nós temos acesso a ti, Senhor. E te clamamos nesse instante, pelo auxílio do teu Espírito Santo, para a exposição, Senhor, da tua palavra. Senhor, homem nenhum, seja ele quem for, tem capacidade de si mesmo para expor tua palavra. Carecemos do teu auxílio, Senhor, da tua capacitação. Ser misericordioso, ser gracioso. Glorifica o teu nome, Senhor, e abençoa o teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O ser humano foi criado por Deus para relacionar-se com Ele através da adoração. Geralmente, quando se fala de adoração, se pensa, digamos assim, geralmente no quê? Se pensa no pastor Xandó, aqui, cantando, tocando com os irmãos. Mas a adoração envolve a vida como um todo. É a maneira como nós pensamos, falamos e agimos a partir de Deus, da palavra de Deus, para a glória de Deus. E Ele nos chamou para esse relacionamento com Ele. E o próprio Deus já vivia esse relacionamento de comunhão nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde a eternidade passada, como assim concebemos e conhecemos, e o será para sempre. Ele não precisava criar o homem para se completar ou para aumentar a sua glória. Ele não precisava de nada disso, mas ele decidiu criar o homem. Quando ele criou tudo, ele disse, haja, haja. Mas quando chegou no homem, ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. A Trindade presente ali, criando o homem para relacionar-se com ele. Mas depois dessa criação tão maravilhosa, aconteceu a queda. E essa comunhão que havia com Deus, perfeita ali no jardim, foi quebrada. Então se fez necessário que Jesus Cristo, a semente da mulher, anunciada lá em Gênesis 3, viesse na plenitude dos tempos, para morrer, ressuscitar e então restaurar de novo a comunhão com Deus e também a comunhão uns com os outros. Sim, porque lá no Éden não foi somente a comunhão com Deus a que foi quebrada. A comunhão entre os semelhantes também. A partir daquele pecado de Adão e Eva, entrou a acusação, entrou o medo, entrou a vitimização, a morte e o pecado no mundo. Homem e mulher começaram então a partir dali com seus conflitos, cada um querendo colocar a culpa no outro, e depois vieram os filhos, e na primeira família também o primeiro assassinato. Então, muito mais do que somente a comunhão com Deus foi quebrada ali. Então, através do Senhor Jesus, nós temos comunhão com Deus e também com os nossos irmãos. Ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. E há um ambiente maravilhoso que ele escolheu para que essa comunhão seja vivida. A comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. Chama-se família, num primeiro plano, num plano mais íntimo, e depois igreja, que é onde então se concentra a família de Deus, a grande família de Deus. Então esse ambiente, muito mais do que ser um lugar como esse, tijolo de pedras, acima de tudo, é um organismo vivo, que se relaciona com um Deus vivo. E muito mais do que às vezes possamos imaginar e pensar, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos dos nossos irmãos. Precisamos uns dos outros para nos encorajarmos mutuamente na caminhada cristã. Na vida em família, não é diferente. Inclusive, uma igreja forte, ela é formada por famílias fortes. Se você encontrar uma igreja forte, acolhedora, você vai perceber que se você conviver com as famílias, você vai perceber que isso acontece no lar. A não ser que a igreja tenha uma grande capacidade de atuar, de encenar e fazer todo o ambiente falso. Mas se aquilo for verdade, você vai poder conferir isso na convivência com as pessoas, com as famílias, em suas casas. Mas conviver com as pessoas não é nada fácil. Não é algo fácil. A Bíblia nos ensina que o cristianismo não é algo privado, particular. É algo compartilhado. Envolve comunhão, tanto com Deus como com os irmãos. Essa comunhão deve incluir todos os membros da família de Deus. Isso envolve os casados, os viúvos, os divorciados e os solteiros. E os solteiros podem ser aqueles que não se casaram por convicção, por crerem que esta é a vontade de Deus para as suas vidas, e talvez há também outros que não se casaram por opção. Decidiram ficar sozinhos. Nós estamos aqui justamente vendo essa carta aos Colossenses que foi escrita por um homem solteiro. Paulo não era casado. Inclusive, como foi citado aqui em alguns textos, ele falou sobre essa questão também. E que, olha, se você for solteiro, você vai ter mais tempo para dedicar-se ao Senhor e para o seu reino. E essa carta aqui, que Paulo escreve, no Novo Testamento, é o maior tratado sobre cristologia. É o maior tratado sobre a pessoa e obra de Cristo que nós temos aqui no Novo Testamento. Embora seja uma epístola pequena, alguns capítulos, mas ela é rica em conteúdo. Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Ele via Timóteo, geralmente, quando possível, e ele recebia, às vezes, algumas visitas. Ele estava numa casa alugada em Roma. Passou cerca de 2 anos lá, preso numa casa alugada. Então, ele recebeu, neste período em que ele escreveu essa carta e outras 3, a carta aos Efésios, também a carta aos Filipenses, e a carta que ele escreveu também fugiu agora. Ao digníssimo Filemão. Isso mesmo, Filemão. Obrigado, Xandó. Então, ele escreveu essas cartas nesse período em que ele estava preso. E, nesse momento, ele recebeu a visita de um homem que tem um nome interessante, Epáfras. Em outra carta, o nome de Epafrodito. Ele recebe esse irmão que passa para ele as informações de como estava aquela comunidade lá de Colossos.
Epáfras trabalhou com Paulo ali na implantação das igrejas naquele lugar. A igreja de Colossos, ali em Herápolis, as igrejas da região chamada região do Lico, que eram províncias romanas. E Epáfras, então, depois de mostrar como é que estava a situação da igreja de Colossos, Paulo, então, usado pelo Espírito Santo, escreve essa carta. Epáfras fala sobre uma coisa que, sem dúvida alguma, fez tremer, talvez, o coração de Paulo. Ele falou sobre uma heresia que estava se propagando lá pela região de Colossos, basicamente só em Colossos. Não se sabe exatamente que heresia era essa. Geralmente eles dizem alguns elementos que se poderia constatar nela, mas não era uma heresia que poderia se dizer exatamente isso. Mas ela tinha alguns traços, como gnosticismo, questão de conhecimento, promessas místicas e também de práticas legalistas entre os irmãos daquele lugar. Então, Paulo, usado por Deus, responde a esse desafio da heresia, usando os termos que os próprios hereges usavam. Então, Paulo usou nessa epístola, como eu falei, que trata muito bem, de maneira muito rica, sobre a pessoa e obra de Cristo, para edificar os irmãos e para preservá-los desta heresia. Então, em Jesus Cristo, Paulo vai dizendo em suma, em Jesus Cristo reside toda a plenitude do conhecimento. Acrescentar a Cristo alguma coisa é negar sua pessoa e obra, porque Cristo é o início e o fim de todas as coisas. E além de ensinar sobre a supremacia da pessoa e obra de Cristo, Paulo também ensina como viver a vida cristã, como viver em comunidade. Os desafios que são muito grandes. Paulo demonstra aos Colossenses que é no senhorio de Cristo, que é na submissão a Cristo e a sua palavra, que está toda a esperança humana de salvação. E é também aonde o homem convertido, salvo, pode viver a comunhão com Deus e também com seus irmãos. A salvação é graça de Deus. O homem não pode se salvar sozinho. Jesus Cristo, através da cruz e da ressurreição, realizou essa obra para a glória de Deus o Pai. E como em outras cartas, ele exorta muito a questão da comunhão. No início do 3º capítulo, se você olhar aí na sua Bíblia, você vai ver que ele começa falando sobre onde deve estar a nossa mente, aonde deve estar o foco do nosso coração e da nossa vida, nas coisas do alto. Embora com os pés aqui na terra, com todos os afazeres, mas devemos estar com a nossa mente e os corações voltados para o alto, onde Cristo habita. Pois morrestes, e a vossa vida está oculta em Cristo. E enquanto eles buscassem essas coisas do alto, onde Cristo vive e habita, eles deveriam morrer para as coisas aqui da terra. Que coisas são essas? Os vícios e pecados da natureza pecaminosa, que atrapalham a comunhão com Deus e com os irmãos. Então, acompanhe aí comigo, por gentileza, a partir do versículo 12, quando ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Então, as virtudes que são apresentadas aqui por Paulo, elas visam substituir os vícios apresentados nos versículos 5º, 8º e 9º. Veja aí comigo. No 5º versículo: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Veja o 8º. Agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isto. De quê? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. E no 9º, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, a dinâmica que Paulo coloca aqui, o que ele está dizendo é: olha, abandonem estas coisas para agora vocês participarem destas coisas. Deixem esses velhos hábitos pecaminosos e comecem agora a cultivar esses novos hábitos, essas virtudes que foram legadas por Cristo na sua morte e ressurreição lá no Calvário. Então, essa alusão aos termos eleitos, santos e amados, remete à primeira aliança, quando o Senhor chamava o seu povo de o povo santo, o povo eleito, o povo escolhido. E aí ele continua aqui: ternos afetos de misericórdia. Refere-se às entranhas, que são consideradas como o centro das afeições. Vou fazer uma pergunta aqui para você. Você teria uma prova difícil no dia seguinte, ou então você teria um concurso para fazer, ou uma entrevista de emprego, ou alguma outra coisa extremamente importante. Como é que você ficava de um dia para o outro?
Aqui eu sei que alguns talvez tivessem tido dificuldade para dormir. E quando chegasse próximo, talvez 2 horas antes, 1 hora antes, mãos geladas, começando a transpirar, alguns que têm distonia, transpiram muito. E uma outra coisa, você já sentiu aquela coisinha no estômago? E você diz, rapaz, o estômago aqui está... Aquele frio na barriga, como se diz. É mais ou menos aí esse lugar que eles chamam de onde as entranhas ficam. É por isso que no Velho Testamento eles tinham essa concepção. Eles sentiam isso mais ou menos aqui. Eles diziam que as afeições, então, a área de sentir, ficava aqui nas entranhas. Por isso que ele fala, considerados os afetos, os ternos afetos de misericórdia. É não dar a outro, de maneira prática, aquilo que ele mereceria receber pelo mal que praticou, ou pelo mal que fez. Tenha sido para comigo, tenha sido para alguém da minha família, tenha sido para alguma outra pessoa. O mal que ele fez, ele não receberia o que deveria receber por um ato de misericórdia. Então, os outros termos, bondade, longanimidade, esses termos conclamam, eles chamam a graça de suportar com paciência toda oposição, contrariedade e afrontas, à semelhança de Cristo. Você já foi afrontado? Já xingaram você? Já usurparam o teu direito? Você já levou tranca na rua, dirigindo? Quantas coisas acontecem conosco no dia a dia? E geralmente a vontade é de dar de imediato o troco. Mas ele está falando aqui para a igreja, então no ambiente da igreja. A não ser que vocês me digam que conviver aqui é extremamente fácil. E se for extremamente fácil conviver aqui, eu vou pedir ao pastor Cláudio para me liberar, para eu passar pelo menos uns 6 meses ou 1 ano de refrigério aqui com o pastor Petrone e com o pastor Xandó. Viver não é algo fácil. Começa de casa isso. Quantas dificuldades em casa, marido, esposa, os pais, os filhos, os irmãos. Aí vem parente. Quantas coisas. Palavras que são ditas. Atitudes de ira, de provocação. Mas aqui somos chamados a nos revestir dessas virtudes, em lugar de ira, indignação e do que foi colocado no contexto anterior. Quando nós nos reunimos com irmãos e convivemos com eles, aqui na igreja, essas virtudes devem estar presentes, porque elas dão expressão visível e audível de quem nós somos em Cristo. Membros do seu corpo, santos, eleitos e amados. Versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O suportai-vos aqui não é de tolerância, não é isso. Por exemplo, se nós estivéssemos, de repente, no corredor, aqui, e, de repente, vem um diácono. Talvez algum irmão daqui dá muito tempo. O povo está conversando, de repente, vem o irmão Álvaro ali. A turma, rapaz, lá vem Alvrito. Que isso, misericórdia. Acabou o assunto. Vamos embora, vai para lá que eu vou para cá, senão a gente vai ter que aguentar ele falando aqui o tempo todo. A questão de suportar aqui não é isso. Suportar aqui tem a ver com suporte. Tem a ver com dar apoio. Tem a ver com paciência. Que, é claro, evoca o que veio antes, longanimidade, paciência, bondade. Suportar os irmãos para que eles não caiam. E se porventura eles caírem, nós os ajudamos a levantar e continuar na caminhada. Suportai-vos aqui é que precisamos dar suporte. E também precisamos aprender a ser ajudados, a ser auxiliados, receber suporte. Porque muitas vezes somos orgulhosos, às vezes queremos só ajudar nos ações superiores e não queremos receber ajuda, não queremos receber suporte. Suportai-vos é uma ação mútua. Quando fomos feridos, e aqui tem a ver com perdoai-vos mutuamente. Perdoar mutuamente é dar misericórdia e graça aos irmãos e também recebê-la. Nós vamos ser feridos pelos irmãos. Vocês que estão aqui há muito tempo, vocês nunca tiveram conflitos? Vocês nunca tiveram que ir ao gabinete do pastor? Vocês nunca tiveram que marcar uma reunião para resolver diferenças?
Nunca saíram de uma reunião, talvez bicudo com o outro, porque a sua opinião não foi ouvida. Ou por qualquer outra coisa que seja. Eu queria que o cartaz fosse daquele jeito. Não foi, também não venho. Eu queria aquele tipo de arranjo. Eu ia fazer, a irmã fulana fez, eu não vou nem olhar para aquilo. Não sei. Quantas coisas podem acontecer no convívio entre nós, enquanto irmãos. Mas a palavra é: perdoai-vos mutuamente. E a coisa mais desafiadora nesse versículo: Deus é o padrão do perdão. Não sou eu, nem é você. Elenque aqui as pessoas mais piedosas, pelo menos que você conceba assim nessa igreja ou de outras. Conceba as pessoas mais crentes, de acordo com o teu julgamento. Eles não serão um padrão de perdão. Por mais que eles sejam pessoas que perdoem e expressem isso em suas vidas. O padrão de perdão aqui é o próprio Deus. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Quando formos feridos, devemos perdoar à semelhança de Cristo. Ele é o padrão. Se Ele nos perdoou de tão grandes ofensas, quem somos eu ou você para dizer que não vamos perdoar, que não podemos perdoar? Ter comunhão com pessoas tão diferentes de nós, como é o caso geralmente em todos os lugares, todas as igrejas, exige amor e esforço. Amor e esforço. Diferente do que muitos achem, amor não tem muito a ver com sentimento, como muitas pessoas às vezes querem passar. Nas Escrituras, de maneira geral, amor é um mandamento. Amor tem a ver com doação, com serviço. Agir de maneira contrária à índole do meu próprio coração, que quer a vingança, que quer dar o troco. Mas eu vou agir baseado na palavra de Deus, que diz que eu devo amar a Deus e devo amar o meu próximo como a mim mesmo. E aos irmãos, assim como Cristo amou, ao ponto de dar a sua vida. Ninguém tem maior amor do que esse, em dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Cristo fez isto. Ele é o padrão. Versículo 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo está dizendo aqui que o amor ágape, ou agape, agapau, que é do grego, é o amor de Deus. É o amor incondicional. É um amor que não muda de acordo com as circunstâncias, com os conflitos, ou com o que quer que seja. É um amor que resiste ao tempo, à eternidade. Esse amor deve ser a base dos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e da longanimidade, bem como do suporte e do perdão mútuos. O amor de Deus em Jesus Cristo é o poder, é a liga que une os seus filhos e os guia à perfeição. E perfeição aqui no sentido de maturidade. Não é de que agora vamos ser perfeitos e que não vamos errar em mais nada. Mas tanto quando ele fala no Sermão do Monte, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E Paulo depois na carta a Timóteo, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, tem a ver com maturidade, com o crescimento à semelhança de Cristo, nos pensamentos, nas palavras e nas ações. Este é o sentido aqui da perfeição. E Jesus Cristo, que é o próprio amor, porque na primeira epístola de João ele diz, olha, Deus é amor. E a maior expressão do amor de Deus foi o seu Filho, que veio ao mundo para morrer em nosso lugar. Veio para ser obediente até a morte, morte de cruz, mas foi por ele exaltado. E todos um dia dirão que somente ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o padrão, ele é a liga que faz isto. Então, conviver com pessoas que compartilham de interesses e hábitos semelhantes aos nossos, isso é camaradagem. É fácil você conviver com quem tem gostos diferentes, gosta de fazer coisas semelhantes, mas comunhão significa conviver com irmãos que são até bem diferentes de mim, diferentes de nós, visando um bem comum, um alvo comum que é apontado pelas Escrituras. Toda comunhão que realmente é bíblica, ela visa com essa comunhão que aqueles que participam dessa comunhão sejam conformados à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Carta aos Romanos, 8º capítulo, versículo 29. E o versículo 15 diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos.
Quando surgirem as demandas e os conflitos, e elas surgem cada semana, ou pelo menos todo mês, por conta de diferenças, por conta de temperamentos diferentes, opiniões diferentes, gostos diferentes, e também por causa dos nossos pecados, a paz de Cristo deve ser o árbitro nos corações. E o que é a paz de Cristo? Em suma, a paz de Cristo é o evangelho da graça de Deus. É o próprio Cristo. Ele fez a paz. Ele estabeleceu a paz. Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer nos céus, como está no primeiro capítulo dessa epístola, pelo sangue da sua cruz. O evangelho, ou seja, a palavra de Deus, o ensino das Escrituras, porque o evangelho, ele é pregado desde Gênesis. Ele deve ser a paz, o árbitro em nossos corações. E devemos ser agradecidos por isso. Nós devemos ser gratos de coração, de todo o coração ao Pai, que nos chamou em Cristo a sua comunhão, a comunhão vertical, e também a comunhão com os irmãos, a comunhão horizontal. E Ele, em sua infinita sabedoria e graça, nos proveu todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade em Cristo Jesus, o seu Filho, através das Escrituras. O apóstolo Pedro coloca isso na sua segunda epístola, no primeiro capítulo, a partir do 3º versículo. Mas, mesmo assim, ainda há crentes que são ingratos, que são amargurados, que reclamam de tudo. Para eles nada está bom ou está certo. Eles acabam sendo um empecilho, né, ao amor, à paz e à gratidão que deveriam reinar no coração da Igreja de Cristo. Pessoas assim acabam gerando muita insatisfação e, às vezes, até divisões no meio da igreja. Elas sempre têm uma crítica, nunca uma palavra de consolo, de incentivo. E, geralmente, nunca se oferecem para ajudar no ministério ou para ajudar a promover a paz no meio da igreja. No versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. As Escrituras, elas devem morar em nós como se fosse uma conta bancária milionária. Uma conta bancária a perder de vista. Nós devemos ler, meditar e guardar no coração essa palavra. As profecias a respeito de Cristo. Os registros nos evangelhos sobre a sua estada aqui, sobre o seu período aqui na terra. E também o ensino dos apóstolos, que engloba tudo aquilo que Cristo ensinou e tudo que está no Velho Testamento também, as profecias e todo o ensino que vem de Deus, os seus conselhos eternos e maravilhosos. A igreja de Atos viveu isso de maneira muito forte no seu início. Nós conhecemos bem aquele texto do 2º capítulo, de versículos 42 a 47. Eles ali perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão e no partir do pão. O ensino dos apóstolos estava presente ali. E os apóstolos se dedicavam à palavra e à oração. Então, toda a instrução e conselho mútuo que deve haver entre nós, enquanto Igreja do Senhor, deve vir da palavra de Cristo, porque é ela que nos dá sabedoria. Toda sabedoria vem dela. Por exemplo, 2 textos que nos falam sobre a necessidade que temos da palavra de Deus habitar em nós. Deuteronômio, no 8º capítulo, versículo 3º. Nova geração ali no deserto, e o Senhor fala, então, através de Moisés: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. E no Salmo 119, versículo 105, acho que dá até para fazer um coro: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, assim como o sangue vai do coração e vai bombeando por todo o corpo, dando vida, levando o que o corpo necessita, como oxigênio e outras coisas, a palavra de Deus, de certa forma, podendo usar essa figura, deveria percorrer toda a nossa alma, todo o nosso interior. E deveríamos, então, ser achados como alguém que vive a palavra, que conhece a palavra. Charles Spurgeon foi um pregador batista do século XIX. Ele fez um comentário acerca do John Bunyan. Ele disse o seguinte sobre o John Bunyan certa vez: pegue o John Bunyan, pegue uma faca, faça um corte nele em qualquer lugar
E em qualquer lugar que você fizer um corte em John Bunyan, você vai encontrar uma parte da palavra de Deus. Era um homem que amava as Escrituras, que buscava viver as Escrituras com toda a intensidade do seu coração e da sua alma. Então, em questão do instruí-vos e aconselhai-vos, novamente fica claro. Mutualidade. Precisamos uns dos outros. Não podemos fazer isso sozinhos. Não podemos ser aqueles que somente ficam ouvindo, somente recebendo. Também não podemos ser aqueles que ficam somente dando, somente ensinando e falando. Precisamos de mutualidade, de instrução e aconselhamento bíblico entre nós, a palavra de Deus. E os cânticos também são citados aqui. Em meio a isso, nós também louvamos e cantamos. Os cânticos citados aqui são baseados nessa palavra de Cristo, ou são porções dela, como os salmos. Eles cantavam isso nos cultos quando eram feitos. Os salmos, nós os lemos. Mas na época em que os judeus compunham aqueles salmos, eles eram cantados. Eles não eram lidos como nós fazemos hoje. Graças a Deus, o Senhor tem inspirado homens e mulheres, músicos, para compor, para musicar alguns desses salmos. Nós podemos cantá-los. Esses salmos, sendo cantados, eles também ajudariam, auxiliariam para a edificação da igreja. Porque a instrução, através da música, ajuda o ser humano a guardar melhor o ensino. Ou você vai me dizer que você que participou aqui desde o departamento infantil, você vai dizer que você esqueceu aqueles cânticos já. É claro que você os tem aqui, ó. A música ajuda a gravar. O povo lá fora entendeu isso. Inclusive, alguns cursinhos aí afora colocam fórmulas de matemática, de física, biologia, toda aquela coisa de genética, não sei o que, colocam músicas para ajudar os vestibulantes na hora da prova. E muitos se dão bem por causa disso. Mas quem foi que começou a fazer isso? Foi Deus. Lá no Deuteronômio, o Senhor deu um cântico a Moisés para que fosse ensinado ao povo. Para que o povo lembrasse do Senhor, lembrasse dos seus feitos, lembrasse de quem Ele era. E o Senhor deixou os salmos também registrados para o seu povo, para que o povo soubesse e lembrasse, nunca esquecesse de quem é o seu Deus, dos seus feitos e da sua salvação. Aqui no versículo 17, então, ele conclui esse trecho dizendo: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Esse versículo aqui ordena, é um mandamento, sim, à igreja. Um mandamento de adoração também. Como eu falei, adoração no sentido amplo. Adoração como um todo, em todas as áreas da vida. Em cada um dos papéis que nós temos. Tudo que for feito em pensamentos, em palavras e ações, devem considerar os interesses do Senhor Jesus. É o que significa aqui em nome de Jesus. Visa os interesses dele. Isso fica muito claro também em outros textos, como no Evangelho de João, e depois o próprio João escrevendo na sua epístola, no 5º capítulo. O Senhor nos ensinou a orar como? Em meu nome. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Em nome de. É uma fórmula mágica? Vem um poder miraculoso quando fazemos uma lista de pedidos na oração e dizemos em nome de Jesus e aí Deus nos dá? Será que esse é o objetivo? Não. Os que trabalham aqui na área do direito, principalmente, sabem muito bem quando se faz uma procuração. Uma pessoa está impossibilitada de garantir os seus direitos, de lutar pelos seus direitos e de ir aos lugares que deveria ir. Então ela nomeia um procurador, que no nome dessa pessoa vai resolver as questões, vai lutar pelos seus direitos e vai garantir os seus direitos. O advogado ou a pessoa, o procurador estabelecido, vai fazer as coisas para ele ou para aquele que o elegeu, o estabeleceu como procurador? Obviamente que é para aquele que o elegeu como procurador. É semelhante isso aqui. Quando nós oramos em nome de Jesus, e tudo que fazemos deve ser feito em nome de Jesus, não é simplesmente para nosso benefício, não é simplesmente para nós. Ele sempre virá em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele sempre virá primeiro. Quando oramos em nome de Jesus, estamos dizendo
que seja feito de acordo com os interesses dele, que seja feito de acordo com a vontade dele. É isso que significa orar em nome de Jesus. E também viver. Dizer que tudo o que pensa, fala e faz é feito em nome dele. Viver de acordo com esse trecho que nós vimos aqui, dessas virtudes a partir do versículo 12, só é possível pela graça e pela misericórdia de Deus, pelo poder que vem do Senhor Jesus. Nós devemos invocá-lo, buscar a direção dele e o poder necessário para realizar a nossa vocação como eleitos, santos e amados. E depois de haver feito tudo, dar graças e bendizer ao Pai por tão grande e eterna vocação. Ser eleito, santo e amado de Deus. E que aplicações, então, podemos ter finais aqui para isso? É claro que eu vou me dirigir de maneira especial aos solteiros. Os solteiros em família têm uma grande responsabilidade, por mais que às vezes eles não pensem muito bem nelas. Como há no artigo aqui do boletim, talvez você já tenha lido, é verdade o que o pastor Gilson colocou aqui. Muitas vezes os solteiros são até marginalizados, são colocados como se fosse uma categoria secundária da família. E não é assim. A palavra de Deus é muito clara. O Senhor escolheu, inclusive, alguns solteiros que passaram a vida toda, até morrerem solteiros, para escrever as Escrituras. Eu quero citar pelo menos um do Antigo Testamento. Jeremias. Jeremias não se casou. O Senhor, quando chamou, disse: Jeremias, você vai ser solteiro. Você vai viver a sua vida toda para mim. E Jeremias viveu assim. E o livro que ele escreveu faz parte do cânon das Escrituras, faz parte da palavra inspirada por Deus. Alguns, às vezes, por serem solteiros, sentem-se inadequados para muitas coisas, às vezes, na própria família e também na igreja. Mas na comunhão, tanto da família quanto da igreja, todos são incluídos. Todos devem ser incluídos, porque todos são importantes. Todos têm participação. Todos receberam dons e graça da parte de Deus para usar e para servir na família e na igreja, inclusive os solteiros. Nós somos corpo de Cristo e devemos ficar atentos às necessidades dos nossos irmãos e nos dispor a apoiá-los, a dar suporte a eles, seja na rotina do dia a dia ou em nossa comunhão com Deus e com os irmãos. Os solteiros na família são de grande valia para ajudar nos propósitos de Deus para a família de sangue e também na família da fé. O amor ágape, que é o amor de Deus, deve ser cultivado por nós. Nós devemos viver em busca da prática. Precisamos de toda a ajuda que nós temos aqui conosco, que Deus nos deu. E isso só será possível observando as Escrituras, aprendendo com a Bíblia sobre o amor que Deus tem derramado sobre o seu povo, que derramou em nossos corações pelo seu Espírito Santo. Amar é servir. E uma outra coisa, em termos de amor, que um solteiro pode fazer, até melhor do que outros que são mais atarefados, é servir com o seu tempo. Foi citado aqui o versículo na primeira carta aos Coríntios. Aquele que não tem responsabilidades com a esposa, ou a mulher que não tem responsabilidades com o marido, vai ter, pelo menos teoricamente, mais tempo para dedicar-se ao trabalho do Senhor. Vai ter mais tempo para socorrer talvez um parente, às vezes para socorrer a mãe, o pai, o avô, a avó, o tio, a tia. Talvez quantos aqui não precisaram, talvez, ter alguém no hospital? Às vezes não só por um dia, mas talvez por vários dias. Tente imaginar a situação, por exemplo, de uma esposa que tem marido e tem filhos pequenos. De repente o marido precisou ficar no hospital. E ela não tinha outra pessoa a quem recorrer, mas aí ela lembrou-se de uma prima ou da irmã que era solteira. Fez o contato, ela pôde e ficou lá o tempo necessário. Ela serviu, ela amou, ela deu suporte. Ela foi bondosa, foi misericordiosa e graciosa, amando e servindo. Aqueles que não têm compromisso com a esposa e filhos podem ser grandemente usados também no cuidado com os pais. Eles podem dar suporte aos irmãos, à família, e ajudar em algumas questões da casa que quem é mais atarefado não vai conseguir fazer. E aqui vocês que têm os solteiros na família sabem disso. E os que não têm sabem como seria bom se tivesse um. Às vezes, nessa hora, é que você vai aprender a dar valor. Você vai dizer: poxa, se fulano tivesse aqui,
Às vezes é o fulano que você às vezes solta alguma gracinha, ou você às vezes faz brincadeiras que acabam constrangendo esse alguém. Querer viver, independentemente da família de sangue, da família da fé, traz grandes prejuízos. E por que eu estou colocando isso de maneira prática? Às vezes, pelos comentários e pela maneira como às vezes são escanteados, essas pessoas às vezes começam a querer viver um pouco sozinhas. Eles às vezes não querem vir para as programações, eles se esquivam dos ministérios, não se dispõem, não se voluntariam, porque se sentem constrangidos, se sentem escanteados. Às vezes se sentem como se não fosse parte da família e como se não fosse parte da igreja. Isso não pode acontecer entre nós, precisamos ficar atentos a estas coisas. Porque tanto os que não dão aquilo que receberam do Senhor, os dons e os talentos, quanto aqueles que não recebem, deixam de desfrutar das bênçãos que o Senhor proveu na comunhão do seu povo, na família mais íntima e também na família da fé. Eu quero citar um exemplo aqui, um outro exemplo do Antigo Testamento, Neemias. Neemias foi copeiro do rei Artaxerxes I. Ao que tudo indica, Neemias não cresceu lá em Judá. Ele talvez tenha nascido e crescido lá no período do cativeiro. Quando Anani, um dos seus irmãos, vai com outros lá de Judá, da cidadela de Suzã, você vai ver isso no primeiro capítulo de Neemias, ele relata como é que estava a situação do povo que estava lá em Judá. Neemias imediatamente se compadece e entra num período de consagração e de jejum pelo seu povo, pelos seus irmãos que estavam lá em Judá, em grande aflição, em sofrimento, os muros derrubados, os portões queimados, passando fome, tantas coisas mais. Neemias poderia dizer: o que é que eu tenho a ver com isso? Eu estou muito bem aqui, estou num cargo muito bom, sou copeiro do rei, sou amigo do rei. O povo que se vire lá, eu vou orar daqui quando eu me lembrar. O texto diz que ele se compadeceu. Ele diz: eu entrei em angústia, eu jejuei, eu orei, eu me coloquei diante do Deus do céu Todo-Poderoso e disse: ah, Senhor Deus. E ele clamou pelo seu povo, ele se incluiu com o seu povo. Ele orou pelos pecados do povo, se incluindo. Senhor, perdoa-os. Não, ele disse: Senhor, perdoa-os. Senhor, perdoa-nos, porque nós temos pecado, nossos pais. Neemias se incluiu na família. Neemias era parte do povo, por mais que ele estivesse longe. E ele foi além. Ele dedicou tempo. Ele pediu, ele orou. Se você olhar ali do mês de Nisan, que era do mês de Quisleu até o mês de Nisan, era cerca de 4 meses. Ele passou esse tempo em oração e consagração. E no momento que ele teve a oportunidade, ele pediu ao rei: olha, eu quero que o Senhor me deixe ir para a minha terra. E o rei disse: quanto tempo você vai ficar lá? Olha, eu gostaria de ficar o tempo necessário. Talvez basicamente foi isso. E o rei concedeu e deu o que ele precisava. Neemias assumiu o seu lugar na família de Deus. Não se tem aqui nenhuma indicação de que ele era casado, que tinha filhos. O que se subentende é que ele não era casado. Talvez não fosse. Mas ele dedicou tempo e foi para lá. Ele se colocou como instrumento nas mãos de Deus para abençoar os seus irmãos, o seu povo. Cada cristão precisa do ministério, do serviço dos seus irmãos. Mesmo os que são mestres e líderes, mesmo os pastores. Sem a contribuição de todos os membros do corpo, a igreja não reflete o padrão de vida que testemunha ao mundo a glória e o amor de Deus. Um outro exemplo do Antigo Testamento, de um outro parente que foi extremamente usado por Deus, Mordecai. Os pais de Esther haviam falecido. Mordecai toma Esther para criar como se fosse sua filha. Não há indicação alguma de que Mordecai fosse casado ou tivesse outros filhos. Mas ele cuidou de Esther, a amparou. E no momento adequado, ele foi usado por Deus, inclusive para salvar o rei. E depois ele foi usado por Deus para confrontar Esther. Olha, será que não é para isso que Deus te colocou aí, nessa situação? Eu poderia citar outros aqui. Mas para a gente fechar, todas as pessoas que estão incluídas na família, inclusive os solteiros, eles também têm dons e talentos e que devem ser usados para a glória de Deus. Eles também são santos, eleitos e amados. Eles também fazem parte da instrução e do conselho mútuo.
Eles também fazem parte do suporte que nós precisamos em nossa família e na família da fé. Todas as nossas palavras e ações devem visar a glória e os interesses do Senhor Jesus. Nós não vivemos para nós mesmos, mas devemos viver inteiramente para aquele que por nós morreu e ressuscitou. O Senhor nos deu família. Mesmo que sejamos solteiros, somos da família também. E por isso temos o compromisso de viver os propósitos de Deus nela, amando, doando tempo, aconselhando, servindo. O próprio Paulo foi um grande exemplo disso. A quantas pessoas Paulo serviu? A quantas pessoas? Ele foi usado por Deus para escrever 13 epístolas aqui no Novo Testamento. Há uma carta, na carta aos Romanos, o último capítulo, que é o capítulo 16, há um momento ali de tão grande afeto de Paulo por aqueles irmãos. E há uma coisa interessante, ele diz, olha, manda um abraço para a mãe de Rufo, que ela também foi minha mãe. Olha, os meus parentes, fulano, cicrano. Paulo foi acolhido por aqueles irmãos. Paulo foi mestre. Paulo ensinou, Paulo discipulou. Paulo era solteiro. Mas foi grandemente usado por Deus. As pessoas às vezes querem pegar alguns exemplos, como dizemos, para querer nivelar por baixo. Mas não, vamos nivelar por cima. Vamos lembrar dos exemplos de Jeremias, de Mordecai, do próprio Paulo e de outros que foram solteiros, mas que Deus usou grandemente para o louvor da sua glória, para o bem da família e também para o bem da família de Deus. Concluindo aqui, queridos, a igreja não é um grupo de pessoas perfeitas, que se reúne aos domingos e em alguns dias da semana. É uma reunião de pecadores, de pessoas imperfeitas, que embora sejam amados, santos e eleitos, estão sendo transformados, conformados à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Sejam eles casados, viúvos, solteiros. Todos estes vivem a comunhão com Cristo e com a igreja, corpo de Cristo e família de Deus. E viveremos assim, devemos viver assim, até o dia que Ele vai voltar para nos buscar. E então nos tomar eternamente para si. E aí sim haverá perfeição, em toda a plenitude desse termo. E aí então, louvaremos e bendiremos ao Pai, mas sem nenhuma limitação, já sem nenhuma imperfeição. Estaremos plenamente com Ele. Ao nosso Deus e Pai, ao seu Filho Jesus Cristo, ao Espírito Santo, seja a honra, a glória e o louvor por tão grande salvação, por tão maravilhosa comunhão e por vida em família, tanto de sangue quanto família da fé. Amém e amém.